ontem a Reuters divulgou uma pesquisa mostrando como os outros nomes performariam no caso da ausência de Joe Biden na disputa pela presidência dos Estados Unidos. E veja só, segundo a Reuters, apenas a ex-primeira-dama Michelle Obama venceria Trump. É a pesquisa, então, que foi divulgada nesta terça-feira, apontada pela Reuters. Veja aqui na tela, pessoal, como que eles performariam. Michelle Obama aparece com 50% das intenções de voto contra 39% de Donald Trump. No cenário com Joe Biden, os dois aparecem empatados, cada um com 40%. Outros nomes também foram testados. Aqui na próxima tela a gente tem outros possíveis nomes que estão sendo levantados. Isso não quer dizer que os democratas estão se articulando em volta de todos eles. Mas temos, veja só, Michelle Obama, Kamala Harris, Gavin Newsom e Sherrod Brown. Alguns são governadores nos Estados Unidos, né, que são apontados aí como possíveis sucessores. Temos também Gretchen Whitmer, que aparece aqui, e outros governadores que aparecem como possíveis nomes para substituir Joe Biden. Existe já um movimento ainda muito pequeno, né, mas muito inicial, digamos assim, de alguns integrantes do Partido Democrata. Em busca da gente entender melhor toda essa situação, a gente fala agora com Urian Fancelli. Urian vai chegando aqui daqui a pouquinho no nosso Brasil Agora. Ele nos ajuda sempre a entender, né, o ponto a ponto da política internacional. Então, Urian Fancelli aqui com a gente. Oi, Urian, bom dia para você. Tudo bem, Murilo? Bom dia. Tudo jóia, meu amigo. Olha só, estava trazendo aqui a pesquisa da Reuters, né, que mostra que Michelle Obama seria a única capaz de competir com Donald Trump com números mais robustos. Queria que você fizesse uma análise. Michelle Obama, ela tem a intenção, tem o interesse? Por que o nome dela é tão forte? E queria que você analisasse os outros nomes também que têm aparecido nessas pesquisas. Murilo, ela é uma pessoa que ela é muito bem vista nos Estados Unidos, foi primeira-dama, né, durante o governo Obama, então acredito que traga alguns elementos do que foi lá atrás, o fato de ser uma mulher também, uma mulher negra, acaba sendo visto de maneira positiva, principalmente em contraste em relação ao Donald Trump, que é essa figura machista, que tem essas acusações de envolvimento com aquela atriz pornô. Então eu acredito que a figura em si já viria como algo positivo, porém ela não demonstra interesse, já falou algumas vezes, em algumas ocasiões diferentes, que não tem interesse de concorrer a esse cargo. Então os democratas começam a discutir alguns outros nomes. É óbvio que a campanha do Joe Biden ainda nega que vai haver uma desistência. Eles dizem que o histórico do Joe Biden fala muito mais alto do que um desempenho em uma única pesquisa, em um único debate. E eles acreditam que a aversão ao Donald Trump do eleitorado vai fazer com que isso seja relevado e o Joe Biden saia vencedor. Então eles têm se movimentado bastante para convencer os doadores, principalmente, que continuem a apoiar o Joe Biden, mas existe sim, como você disse muito bem, uma movimentação de alguns parlamentares democratas para pedir que o Joe Biden renuncie. Então, entre alguns nomes, existe a vice-presidente, que é a Kamala Harris, que seria a escolha mais óbvia, não apenas porque ela poderia usar aqueles recursos eleitorais de doadores já levantados pela campanha do Joe Biden, mas porque uma vice simbolizaria também uma continuidade natural para a sua presidência. Apesar disso, a popularidade dela não é muito alta, que é inclusive um dos motivos apontados para ela não ter sido a indicada também do Partido Democrata. Fala-se também na governadora do Michigan, a Gretchen Whitmer, que é uma democrata também ali, com aspirações à presidência bastante claras. Ela liderou uma campanha que garantiu o controle dos democratas sobre a legislatura do estado e a casa do governador de lá também, mas não existe nada definido ainda. Talvez eu diria que entre esses nomes mais fortes agora estaria o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, que defende o Biden também, mas ele tem essas ambições políticas, mas, de novo, também ele não falou
claramente que tem vontade de fazer isso. E existem alguns outros nomes que são sondados em menor escala, mas é importante frisar que desses que têm sido levantados até agora, eles têm sim ficado com pontuações atrás do Donald Trump quando pesquisados, né, quando comparados, mas não é muito atrás. Então, assim, são nomes que em 4 meses teriam potencial para crescer. Perfeito. Urian, para a gente entender, você acredita que essas movimentações ainda estão muito prematuras, porque teria de partir do próprio Joe Biden essa possível desistência? Você acredita que os nomes não estão se articulando, pelo menos publicamente, como uma forma de respeito até, né, pelo nome de Joe Biden, ele que é o atual presidente dos Estados Unidos? Essa movimentação teria de partir dele próprio? Eu acredito que, num primeiro momento, por parte dos possíveis outros candidatos das alternativas, eu acredito que sim. Ninguém acho que pode pegar e falar por conta própria, eu tenho vontade de me candidatar porque o Joe Biden não está apto a isso. Até pareceria bastante oportunista. Então, o mais nobre seria a pessoa ser apontada por outros. Então, quase que dizendo que, olha, me querem aqui. Então, isso faria um pouco de sentido. Começa já um efeito dominó pela substituição do Joe Biden. Então, isso começou com o deputado democrata, o Lloyd Doggett, do Texas, que pediu publicamente para o Biden se retirar. Ele citou aí o risco da vitória do Trump. E do mesmo jeito também outros deputados democratas, então Jared Golden, do Maine, Mary Gluesenkamp Pérez, de Washington, eles também têm levantado essa dúvida, né? E os governadores democratas, eles querem fazer também uma reunião na Casa Branca para discutir a candidatura do Biden, querem se encontrar também com outros nomes. Então, existe sim esse efeito dominó que pode continuar a crescer, mas o Joe Biden nega que ele tenha qualquer intenção de desistir. Existe uma movimentação, inclusive, para antecipar a nomeação dele para antes mesmo das convenções que vão acontecer lá entre o dia 19 e 22 em Chicago, até mesmo para garantir mais que ele vai ser o candidato, mas muita resistência ainda da parte dele. Pois é, Urian, realmente um ponto aí, um conflito, né, que a gente tem, mas muito em cima da eleição, né? Me chama muita atenção que faltam apenas alguns meses para a eleição dos Estados Unidos. Eu acredito que na história recente, não que eu tenha me lembrado aqui, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas não houve uma troca tão repentina assim, né, tão em cima das eleições. Não sei se isso já aconteceu antes, mas realmente muito em cima a gente teve, digamos, uma surpresa, entre aspas, porque já sabia-se, né, que a Joe Biden tinha ali um vigor físico um pouco mais complicado, né, um pouco o vigor mental, às vezes também as falas dele eram muito questionadas. Inclusive ontem, se não me engano, vi um vídeo, né, em que ele estava lendo um teleprompter e aí tinha uma indicação, né, repita essa frase. E aí ele leu, repita essa frase, né? Então fica muito evidente, né, essa fraqueza nesse sentido, que o que pode prejudicar realmente aí o desempenho e toda a figuração, né, democrata. Agora, para os próximos dias, Urian, o que a gente pode esperar? Tem mais debates pela frente? Tem outros eventos nas eleições norte-americanas que você destacaria? Olha, eu destacaria primeiro que os debates eles devem continuar a partir de setembro, que é onde já se havia, agosto ou setembro, que é onde já se havia combinado. O Joe Biden ele tem encontrado diversas desculpas diferentes, Murilo, para tentar justificar essas tropeçadas que ele tem dado na hora do discurso. Sempre importante a gente falar que a grande preocupação em relação à candidatura do Joe Biden não tem a ver com a idade, mas sim com o seu estado mental e cognitivo, até mesmo porque existem pessoas que no auge dos seus 95, 100 anos estão aí com a cabeça melhor do que muita gente de 70 ou até menos. Então, o problema é a cognição dele, e é isso que tem sido sondado nas pesquisas. Obviamente que uma condição física um pouco mais frágil, ela acaba atrapalhando, né, nas pesquisas, na intenção de votos, mas a cognição é a grande preocupação. O Biden falou, inclusive, que
um dos motivos pelos quais ele teve aquele desempenho no debate foi pelo fato dele estar com jet lag, né, de ter viajado 2 vezes no começo de junho, só que ele voltou diversas semanas antes, então é uma desculpa que não acaba colando. Para as próximas semanas, para os próximos dias, eu diria para nós prestarmos atenção bastante nas movimentações dos democratas. Então, o que anda fazendo, com quem se anda encontrando esses possíveis candidatos e também aqueles líderes partidários, aqueles deputados democratas, como a gente começou ontem aí a observar também de pessoas já pedindo que o Joe Biden se retire da disputa. Então, acho que isso é algo muito importante para a gente ficar de olho.